Meninos e meninas, nós vimos a respeito da Era Vargas, uma era, né? Getúlio Vargas, um dos nomes mais emblemáticos, mais importantes da história do nosso país, o pai dos pobres, conhecido como pai dos pobres, e ele jogava em todas as posições, conhecido também como a mãe dos ricos. Então nós já vimos, né, na aula anterior a respeito do governo provisório de Getúlio Vargas, agora nós vamos ver o governo constitucional. Getúlio Vargas ficou 15 anos ininterruptos no poder. Isso não é para qualquer um não, tá? Então o cara era sensacional. Olha só, governo constitucional vai de 1934 a 1937. Vamos ver como que ele fez isso. No dia 16, como que ele conseguiu ficar tanto tempo no poder, né? Dia 16 de junho de 1934 foi promulgada uma nova Constituição. Constituição é a lei maior de todo e qualquer país. Nessa nova Constituição vai manter os três poderes com a extinção do cargo de vice-presidente. Detalhe, mantém o poder legislativo, mantém o poder executivo, mantém o poder judiciário, porém extingue aí no poder executivo o papel do vice-presidente. Ok? Vale destacar então que isso é uma jogada, tá? É para ninguém ali interferir nas decisões do presidente. Além disso, gente, essa Constituição vai haver a criação da Justiça Eleitoral para combater as fraudes nas eleições. Hoje, no Brasil, né, antes o voto era através do papel, existia muita fraude, gente que morria, aparecia voto até de gente que já tinha morrido, e aí criou-se a Justiça Eleitoral. Hoje o Brasil tem uma das eleições mais seguras por conta das urnas eletrônicas. Isso se deve a esse processo aí, a criação da Justiça Eleitoral. O próprio nome já diz, para cuidar aí, portanto, das eleições do nosso país, seja em âmbito municipal, estadual ou nacional. Perfeito? Lembrar só aqui, falando dos três poderes, gente, que no Império existia então até um quarto poder, que era o moderador. Perfeitinho? Então vamos lá, ó. Olha só. Nós precisamos entender essa Constituição para entender aí esse governo baseado, né, que Vargas baseou-se na Constituição para comandar. De acordo com essa Constituição, o mandato presidencial seria de 4 anos, sem direito à reeleição. Outra coisa, o voto seria direto e secreto a todos os brasileiros com mais de 18 anos. Então, todo mundo que tivesse mais de 18 anos poderia votar. O voto era secreto, a pessoa mesmo ia lá e votava. Escolhia os seus representantes. Com exceções. Analfabeto, mendigo, soldados e padres não vão votar, não. Epa, então não era todo mundo. Analfabeto, mendigo, soldado e padre. Lembrar que a grande maioria das pessoas eram analfabetas. Muita gente vivia na mendicância, vivia nas ruas. E muitos eram soldados. E aí os padres não podiam votar para não influenciar o eleitor. Então era uma democracia às avessas. Tá? Era uma democracia não lá muito democrática. Desculpe a minha redundância, mas é fato. Bom, olha só. Aí vamos ver o que o nosso ainda, né, dentro da Constituição. Essa Constituição vai reconhecer direitos trabalhistas, como 1/3 de férias, direito de todo trabalhador tem 1/3 aí receber, né, pelas suas férias, 1/3 além do salário, né, receber 1/3 das férias, carteira assinada, as pessoas passariam a ter uma segurança, caso fossem demitidas sem justa causa, receberiam aí um seguro-desemprego, uma segurança. Estabelecer um ensino primário gratuito e obrigatório, prézinho, conhecido prézinho. Todos teriam direito, então, ao primário, ao básico do básico, de forma gratuita, e seria obrigado, então, a criançada a ir para a escola. Isso tudo na Constituição de 34 ela versava a respeito. Bom, estudo, né, falando a respeito do governo constitucional de Getúlio Vargas. Polarização ideológica. O que quer dizer isso? Vargas, ele vai enfrentar um problema. Que problema é esse? Em 1932 vai haver o surgimento da AIB, Ação Integralista Brasileira. Então vão ser grupos políticos, grupo de direita, tá? Com inspiração no fascismo. E o líder vai ser um homem conhecido como Plínio Salgado. O que eles defendiam, esse grupo? Então olha só, voltando aqui, ó, AIB.
Esse grupo vai defender a ditadura de um partido único. Então eles vão defender um partido único, apoiada pelo capital rural e urbano. E também ainda vão ter o apoio das Forças Armadas e da Igreja Católica. 1935, surgimento da ANL, Aliança Nacional Libertadora. Líder Luiz Carlos Prestes. Os apoiadores, os operários da classe média, intelectuais do parte do movimento tenentista, e eles eram de uma ala, portanto, esquerdista. Tá? É preciso a gente entender aí essas duas siglas para a gente entender como que Vargas se posicionou. Bom, eles vão ser opositores do governo Vargas, tá? Vargas vai determinar o fim da ANL, vai dizer que não vai aceitar ser perseguido, não vai aceitar sofrer oposição. Eles condenavam o fascismo, eles, além disso, eles criticavam o imperialismo e a concentração fundiária do país, ou seja, eles criticavam aí, defendiam, né, a reforma agrária. Lembrar que Getúlio Vargas ele tinha uma grande simpatia pelo fascismo, perfeito? Nós vamos ter, gente, um movimento dentro desse período aí varguista que vai chamar Intentona Comunista. Vai ser a tentativa de golpe socialista dentro do Brasil, tá? Uma tentativa então de implantar o socialismo dentro do Brasil para derrubar Vargas e, consequentemente, implantar o socialismo no nosso país. A União Soviética orienta o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, a tomar o poder através das armas, tá? Então eles vão ser, a União Soviética, né, de cunho socialista, vai dizer, olha, peguem armas se precisa e toma o poder desse cara aí. Bom, a Intentona Comunista ela vai ser fracassada, e porque o governo Vargas, né, Getúlio Vargas vai mandar persegui-los, ela vai ser derrubada. Os principais líderes do movimento vão ser presos, e aí a repressão do governo vai ser a Lei de Segurança Nacional e repressão ao comunismo. Vargas vai mandar repreender, gente, todo e qualquer movimento contrário a ele, ao governo dele. E aí ele vai criar um plano. Prestem atenção, o Plano Coren, setembro de 1937. Vargas vai dizer que vai estar havendo um suposto plano comunista com forte uso da violência. E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, gente, estão suspensas as eleições, é preciso que eu continue no poder. E aí em novembro de 1937 ocorre o golpe do Estado Novo. E na sequência nós vamos ver o que foi esse golpe do Estado Novo. Getúlio Vargas vai ficar por mais um tempo no poder. Getúlio Vargas é muito esperto. E nós vamos ver por que dessa esperteza. Bom, lembrando que as aulas são uma sequência, é necessário então vocês assistirem às videoaulas anteriores e ficarem ligados aí na sequência para entender a respeito de Vargas. Perfeito? Qualquer dúvida aí eu estou à disposição. Lembrando então que a nossa próxima videoaula nós vamos ver a respeito do Estado Novo, um período importante da história.